A paz do Senhor, meus amigos, amigas, que o Deus da paz esteja sempre no coração de todos e cada um de nós, neste terceiro domingo da Páscoa, neste caminho do ressuscitado, tempo pascal, tempo de vida nova, alegria, paz, é o que nós queremos, é isso que nós buscamos ao encontrar o Senhor vivo e ressuscitado que caminha conosco. E então hoje você também está sendo convidado para fazer 11 quilômetros para reconhecer no caminho que o Senhor está vivo e ressuscitado. É o evangelista São Lucas que no capítulo 24, de 13 a 35, ele vai nos dizer que o primeiro dia da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto caminhavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus se aproximou e com eles disse: "O que ides conversando pelo caminho?" E eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias?" E ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante do povo. Os nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde, e a noite está chegando." Jesus entrou para ficar com eles, e quando sentou à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, amigas, aqui não há necessidade de muita conversa. É importante saber que o nosso caminho é um caminho de muitas vezes de dúvida, de incertezas, mas o Senhor está caminhando conosco e Ele nos fala, como os discípulos. Não ardia o nosso coração quando Jesus falava? Certamente, a palavra de Deus nos faz arder o coração e reconhecer que Jesus caminha conosco sempre. E que nos abençoe e nos dê a força, da coragem de caminhar até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.